É uma honra para mim e um privilégio poder retornar a esta linda igreja para compartilhar com vocês a palavra. Esta é uma conferência casada, né? Igreja Esperança, Igreja Emanuel. E a mesma palavra que eu compartilhei aqui na sexta noite, compartilhei ontem lá na cidade de Orlando. Mas a mensagem que preguei hoje de manhã, eu não vou fazê-lo agora. Alguns irmãos já ouviram e me falaram que escutar um sermão 2 vezes é muito pesado para eles. Muito bem, então eu quero partilhar um texto, irmãos, a princípio bem devocional, mas que vai tratar da nossa matéria, do nosso assunto, na parte final da mensagem. Abra comigo, então, Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. E depois de lido o texto, eu sempre peço, irmãos, parece assim um estribilho, mas eu sempre peço, nunca feche sua Bíblia depois que o pregador lê o texto. Quando eu chego na igreja e peço, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia, e terminada a leitura, o povo fecha a Bíblia, a impressão que eu tenho é que as pessoas pensam assim, ele leu o texto, vai embora do texto, nunca mais vai voltar ao texto. Então, para que vou ficar com a Bíblia aberta? Mantenha sempre sua Bíblia aberta. Esse texto está dizendo assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não importa-te que pereçamos? Ou não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Então, diz o texto, que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. E Jesus então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Meus amados, eu preciso admitir que o que está relatado aqui ainda acontece hoje. Nós não vivemos numa estufa, num jardim grinaldado de flores, num parque de diversões. As tempestades existem. E nenhum de nós aqui está blindado. E eu quero fazer 4 afirmações à guisa de introdução. A primeira delas é que as tempestades são inevitáveis. Chegam para todos, democraticamente. Ricos e pobres, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. Nenhum de nós vive alheio às vicissitudes da vida. Num dado momento ou noutro, a tempestade nos atinge. E às vezes, avassaladoramente falando.
Porém, essas tempestades não são apenas inevitáveis, não. Elas são também imprevisíveis. Elas chegam de supetão, sem mandar aviso prévio. É uma doença súbita. É um acidente grave. É um prejuízo financeiro radical. É um luto doloroso. É um filho rebelde. É alguém da família que se envolve com drogas. É uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Esse fato que ocorreu aqui, e como ocorreu, ilustra esse ponto. Eu acho que todos vocês sabem que o chamado Mar da Galileia, também Lago de Genezaré, não é um mar, é um lago de águas doces. O maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Esse chamado Mar da Galileia tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Esse lago está encurralado por montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã e do lado ocidental pelas montanhas da Galileia. Ali acontece um fenômeno muito interessante. O monte mais alto de Israel, lá no extremo norte, é o Monte Hermon, cujo cimo fica sempre coberto de gelo. De vez em quando acontece ali um fenômeno. Os ventos gelados descem deste monte, encurralado pelas montanhas, bate na superfície do lago e às vezes só a pino começa uma tempestade de vento. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Eles entram no barco, não há nenhum risco de tempestade, não há nenhum sinal de tempestade, uma travessia muito curta. Enquanto atravessam, a tempestade chega. É assim na vida. Você começa um dia normal e de repente um fato acontece que muda a sua história, que transtorna a sua vida. Sabem por quê? Porque as tempestades não são apenas inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Mas em terceiro lugar, as tempestades são também inadministráveis. Aqueles discípulos, boa parte deles, nasceram ali ao redor desse lago, trabalhavam nesse lago, conheciam cada palmo desse lago, já tinham enfrentado outras tempestades, já tinham logrado êxito em outras circunstâncias. Quando essa tempestade começa, eu fico até imaginando, pastor Herderson, que eles devem ter dito assim uns para os outros: vamos deixar o mestre descansar? Esse assunto a gente resolve. Nós temos conhecimento, nós temos experiência. Esse assunto é com a gente. Mas eles não conseguiram. O mar ficava mais bravo, as ondas ficavam mais revoltas, o vento ficava mais furioso. E o barco rodopiava no epicentro da crise, jogado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias adversas, das ondas revoltas. Às vezes na vida é assim, sabia? Aquele assunto que parecia tão simples fica complicado demais. Aquela pessoa tão dócil se torna uma pessoa difícil no trato. Aquele filho tão obediente agora é um filho rebelde. Aquele cônjuge tão doce e meigo agora é rude nas palavras, nas atitudes. Aquele problema que você achava tão fácil de resolver, agora vira um gigante na sua frente. Sabem por quê, irmãos? Porque muitas vezes as tempestades são também inadministráveis. Mas louvado seja Deus, em quarto lugar, as tempestades são pedagógicas. Você e eu cremos na verdade gloriosa que Deus é soberano. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em misticismo, nós não cremos em determinismo cego.
Nós cremos que Deus é soberano e nem um fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Então, se você está passando uma tempestade, entenda uma coisa: você pode ter perdido o controle, Deus não. Você pode não saber o que fazer, mas Deus não está em apuros. As tempestades ao vir à nossa vida não vêm para nos destruir, vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Não para nos afastar de Jesus, mas para nos colocar aos pés do Senhor Jesus. Dito isso, à guisa de introdução, vamos à análise do texto. O contexto dessa passagem é que Jesus estava ensinando as parábolas do reino. E então, ao término destas ministrações, ele entra no barco, os discípulos despedem as multidões, e Jesus diz assim para os discípulos: passemos para outra margem. E ele, cansado, exausto, como estava, ele era verdadeiramente homem, pega um travesseiro e vai lá para trás do barco, deita e dorme. Enquanto navegam, chega a tempestade. E os discípulos, na percepção de que eles tinham capacidade, conhecimento e experiência para administrar a situação, não interferem, deixam Jesus descansando. Mas chega uma hora que o mar ficou tão revolto, que o barco era tão açoitado pelas ondas, que o vento era tão fuzilante, que o barco começou a encher-se de água, que a morte mostrou para eles a sua carranca, que eles, não suportando mais a angústia e o medo, recorrem a Jesus com a pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? Não vais fazer nada? E diz o texto que Jesus então se desperta e repreende o vento e repreende o mar e diz: acalma, emudece. Como uma fera selvagem que diante do domador se encolhe. Eu quero dizer para você que o mar tem ouvidos e que o vento escuta a voz do Criador. E tudo faz calma e bonança. Então Jesus pergunta para eles assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E agora eles, cheios de temor e reverência, perguntam uns para os outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês perceberam comigo, esta passagem está regida por 3 perguntas. Confiram comigo aí. A primeira pergunta está no verso 38. É a pergunta de Jesus aos discípulos: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é a do verso 40. É a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta é a pergunta entre os discípulos, do verso 41. Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se o texto está regido pelas 3 perguntas, é sobre elas que queremos conversar com vocês a partir de agora. A primeira pergunta, irmãos, do verso 38, é a minha pergunta. É a sua pergunta. É a nossa pergunta. É a pergunta da nossa alma aflita, do nosso coração apertado. É a pergunta que fuzila a nossa alma de dor, das noites mais escuras da vida, quando você está sendo moído pelas circunstâncias, quando a vida está de ponta cabeça, quando a morte está mostrando a carranca, quando você já usou todas as ferramentas e todas as armas disponíveis e nada funcionou, quando você não sabe mais o que fazer, quando o desespero tomou conta,
quando parece que não tem uma janela de escape, uma porta de saída. E é esta hora que você e eu fazemos o que esses homens fizeram. Nós não chegamos para Jesus para fazer uma pergunta, nós chegamos para fazer uma censura. Mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, não estás vendo o nosso apuro? Vais continuar aí dormindo? Não vais agir? Não vais fazer nada? Vai nos deixar nessa situação de desespero? Porque parece que nas horas mais agudas da vida, Jesus está dormindo. Nenhuma resposta, nenhum sinal do seu favor. A grande pergunta nesse texto é por que esses discípulos estão fazendo essa pergunta em tom de censura? O que não está bem resolvido na cabeça deles? Vejamos no texto. Em primeiro lugar, o que não está bem resolvido na cabeça deles é conciliar a ordem expressa de Jesus, do verso 35, com a tempestade. Passemos para outra margem. Se Jesus disse, passemos para outra margem, o que eles esperavam? Uma viagem tranquila e segura. Aqueles que nasceram num berço evangélico devem se lembrar de um cântico que nós aprendemos lá na infância. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. O problema é que Jesus está no barco e não está nada bem. Nada bem. Irmãos, entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas é fácil. Deus mandou a tempestade atrás dele para colocá-lo de volta no caminho da obediência. Então, notinha de rodapé aqui. Crente desviado é endereço certo de tempestade. Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Não para destruir você, para trazer você de volta para Ele. Agora, como é que você vai entender que você está fazendo a vontade de Deus, você está obedecendo a Deus, você está cumprindo uma ordem expressa de Jesus e a tempestade chega? Você está indo pregar o evangelho, você está indo para a obra missionária e sofre um acidente. Na cabeça deles, isso não estava bem resolvido. Na nossa também, às vezes, não está. A segunda coisa que deu uma crise neles e sugeriu a eles esta pergunta em tom de censura é como conciliar na mente deles a urgência do problema deles e a demora de Jesus em atendê-los. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. Tem hora que a demora de Jesus nos machuca mais do que a própria circunstância adversa. Eu fico imaginando a situação da Marta lá em Betânia. O Lázaro doente, e ela manda um recado expresso. E ela nem diz, corre para cá, cancela a agenda aí, venha depressa. Não, ela só diz, está enfermo aquele a quem amas, porque quem ama tem pressa para socorrer a pessoa amada. E eu fico imaginando as pessoas perguntando, Marta, será que Jesus vai mesmo? Será que ele vem mesmo atender a sua necessidade? Não, ele vem, ele nunca furou com a gente, ele nunca nos deixou na mão. Ele vem sim, ele vem sim, ele vem sim. E o Lázaro piorando, e o Lázaro piorando. Não, ele vem sim. Daqui a pouquinho alguém chega para Marta, Marta, o seu irmão acabou de morrer e o seu Jesus não chegou. Depois de 4 dias, Jesus chega. A Marta nem falou shalom para Jesus. Ela já foi logo despejando a sua mágoa. Se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. O senhor chegou tarde, agora não adianta mais não. Ô Marta, o teu irmão há de ressurgir. Mas eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Ô Marta, eu não fui não, Marta. Eu não serei não, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida.
No tempo de Deus, ele nunca chega atrasado. No Kairós de Deus, ele sempre chega na hora certa. Então acalma o seu coração. A tempestade tirou os remos e o leme da sua mão, mas a tempestade não tirou o controle das mãos do Senhor Jesus. Mas agora diz o texto, que Jesus desperta, que Jesus repreende o vento, que Jesus repreende o mar, acalma, emudece. Eu acho isso fantástico. Porque a voz do Senhor é poderosa, como diz o Salmo 29. O universo inteiro escuta a voz dele e obedece. Ele dá uma ordem para o sol e o sol para. Ele dá uma ordem para as estrelas e as estrelas aparecem. Ele dá uma ordem para o mar e ele se acalma. Ele dá uma ordem para o vento e ele cessa. Ele dá uma ordem para uma mula e ela profetiza. Ele dá uma ordem para um verme e ele obedece à voz do Senhor. E vai lá e corta a planta que deveria trazer sombra à cabeça do Jonas. Ele dá uma ordem aos demônios, eles têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem aos anjos, eles saem para obedecer a ordem do Senhor. Todo o universo escuta a voz do Criador. Agora é Jesus quem se volta para os discípulos e faz uma pergunta. Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Me permita perguntar a você. Se você estivesse lá, você estaria com medo? Naquela circunstância? Eu só fiz uma viagem de cruzeiro em navio grande na vida, só uma vez. Já fiz vários cruzeiros pequenos, navios pequenos, mas em navio grande eu só fiz uma vez. Saiu de Santos para as praias do interior do Rio de Janeiro. E eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Esperem Deus cumprir a promessa. Meus irmãos, foi um desespero. Ondas de 5 metros. Todo mundo no navio ficou nauseado, todo mundo. A pessoa ia sair para jantar, ia cambaleando pelos corredores, de repente não conseguia chegar, voltava vomitando pelo corredor. Quando nós saímos retornando, sabendo que tinha 8 horas de percurso, logo no começo eu já não aguentava mais, eu fiz uma oração. Ó Deus, ou eu morro ou eu durmo, porque eu não aguento. Você já imaginou num barquinho pequenininho, de noite, se enchendo d'água? E aí Jesus pergunta para eles, por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Por que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo? Para lhes ajudar com o recurso mnemônico, dar-lhes-ei 4 razões, todas começando com a letra P, para facilitar a assimilação. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo, por causa da promessa de Jesus no verso 35. O que Jesus diz para eles? Passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Se o que eu falar hoje aqui, vocês esquecerem, mas lembrarem-se desta frase que eu vou proferir, me dou por satisfeito nesta noite. E a frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Você pode repetir essa frase comigo? Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Ele é avalista da sua palavra. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. O que ele fala, ele cumpre. O que ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Então se alimente das promessas de Deus. Não escute os arautos do caos. Não dê ouvidos aos embaixadores da incredulidade. Não alimente os seus ouvidos com os pregoeiros do pessimismo. Creia nas promessas de Deus.
Segundo lugar, por que deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Mas quem é Jesus? É o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do mar, é o Criador do vento, é o Criador do universo. Irmãos, a criatura não é maior que o Criador. A criatura não derrota o Criador. Se o Criador estava dentro daquele barco, aquele barco não podia afundar com Jesus. Todos nós somos susceptíveis ao medo. Aliás, a ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Sabe por que Deus fala tanto isso para a gente? Porque Deus sabe que nós temos medo. Agora, o único antídoto para o medo, irmãos, não é que nós somos fortes, não é que nós somos gigantes, não é que nós somos isso, não é que nós somos aquilo. O único antídoto para o medo é a consciência de que o Todo-Poderoso Jesus, Filho de Deus, está conosco. Quando Davi foi expressar isso, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E a promessa de Jesus foi essa: eis que eu estou, não estarei não, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então acalma o seu coração, Ele está com você. Às vezes você não o vê, às vezes você não o sente. Como diz aquela surrada ilustração, quando você estiver caminhando numa praia, com o coração apertado de dor, e olhar para trás, só ver duas pegadas, e você não ver mais as pegadas do seu Senhor do seu lado, as pegadas não são suas, são do seu Senhor, carregando você no seu colo. Ele nunca vai desamparar você, nunca. Terceiro, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo dentro daquele barco? Dormindo. Jesus sabia que a tempestade viria? Obviamente sim. E se sabia, por que dormiu? Porque sabia que estava tudo sob controle. Então, paz não é ausência de tempestade. Paz é você saber que, apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, do controle de Jesus. O Senhor nunca prometeu nem para você e para mim que nós teríamos bonança, ausência de luta, ausência de aflição. Aqui não é o paraíso. Nós estamos a caminho dele. E importa que por meio de muitas tribulações, disse o apóstolo Paulo, entremos no reino. Então acalma o seu coração. Desfrute desta paz de Deus que excede todo o entendimento, apesar das lutas e provas que você está passando. Mas em quarto lugar, por que deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. Marcos cuidadosamente reúne ao redor desse texto lido outros episódios que retratam o poder de Jesus. Aqui neste, Jesus tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre o vento. Ele tem poder sobre o mar. A natureza não age à parte dele ou à revelia da vontade dele, mas obedece ao comando dele. Mas diz o texto que Jesus, naquela noite, que estava na região de Cafarnaum, do lado ocidental do lago, está atravessando o lago para o lado oriental, o lado gentílico, onde ficava uma das cidades chamadas Decápolis, as 10 cidades gentílicas.
E é um despenhadeiro das montanhas de Golã. E lá tem um cemitério. E está de noite, depois de uma tempestade. E tudo que você não espera ver num cemitério de noite é gente viva. E lá tem um homem nu, violento, ferindo-se com pedras, gritando de noite e de dia, sangrando, tomado de 6.000 demônios, uma legião de demônios, foragido da justiça, quebrando todas as algemas que botavam nas mãos dele, enjeitado pela sociedade, enjeitado pela família, não tinha mais espaço entre os vivos, por isso vivia entre os mortos. Alguém que nós diríamos é pária, não tem jeito, não tem esperança, não tem salvação, não tem recuperação. Mas eu tenho que lhe dizer nesta noite que não tem lata de lixo no reino de Deus. Não tem vida irrecuperável para Deus. Não tem casamento irrecuperável para Deus. Não tem família irrecuperável para Deus. Não tem pecado que o Senhor Jesus não perdoe em havendo arrependimento. E Jesus faz uma viagem de noite, depois de uma tempestade, para dentro de um cemitério, porque lá tem um homem que é pária da sociedade, que Jesus vai curar, que Jesus vai libertar, que Jesus vai transformar, e que Jesus vai enviar como missionário para a sua terra. Louvado seja Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus manda no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno não é o diabo, é Jesus Cristo de Nazaré. Mas diz a Bíblia que quando Jesus retorna agora para Cafarnaum, tem uma multidão esperando. E lá no meio da multidão tem um pai aflito, um homem muito conhecido em Cafarnaum, que era o chefe da sinagoga, o Jairo. A filha única dele, com 12 anos, está doente à beira da morte. E Jairo vai a Jesus e diz: Senhor, vão comigo na minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha para que ela seja curada. E Jesus: vamos embora, Jairo, vamos embora. No caminho tem uma mulher anônima, que está sangrando há 12 anos. Que a torna impura cerimonialmente. Essa mulher já tinha gastado todos os recursos financeiros com a medicina e não conseguia nada, só piorava. E essa mulher olhou e pensou e disse assim: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela furtivamente, porque ela não podia fazer isso em público, a quem ela tocasse ficava impuro cerimonialmente. Mas com Jesus é diferente. O impuro toca o puro. E em vez do puro fica impuro, o puro purifica o impuro. E imediatamente a hemorragia estancou. A mulher ficou curada. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus. Mas diz a Bíblia que quando Jesus está tratando dessa mulher, conversando com essa mulher, chega emissários da casa de Jairo e diz assim: deixa o mestre em paz, a tua filha acabou de morrer. Eu acho que o mundo caiu na cabeça do Jairo. E Jesus olhou para ele e disse: não temas, Jairo, crê somente. E Jesus vai para a casa do Jairo, tem choro naquela casa, e ele chega no quarto e põe a mão sobre a menina e diz: Talita cumi, menina, está na hora de levantar. E os tentáculos da morte soltam da menina, e ela ressuscita. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades, Jesus tem poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte e ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E ele é a ressurreição e a vida, e quem nele crê não morrerá eternamente. Louvado seja o seu nome. Você não precisa ter medo.
Você precisa ter fé. Mas agora vamos à última pergunta do texto. Versículo 41. E essa pergunta é emblemática, porque agora os discípulos se entreolham, molhados, porque o barco estava enchendo d'água. Eu fico imaginando o barco balançando igual um berço de bebê, a ressaca do mar que se acalmou. E eles estão olhando, depois de ter visto tantos milagres de Jesus, agora estão vendo um outro tão fascinante. E eles perguntam assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta incrível. E nós poderíamos responder essa pergunta nesta noite, dizendo o seguinte: este é aquele que juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, antes que os céus e a terra fossem criados, antes que os anjos ruflassem suas asas para atender a ordem do Criador, antes que as estrelas brilhassem no firmamento, que os mares estivessem prenhes de cardumes, estava reunido na Santíssima Trindade, no conselho eterno, preparando este plano eterno, que incluiu a sua, a minha e a nossa vida. Quem é este? Este é o Criador do universo, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou as coisas visíveis e invisíveis, tudo foi feito por ele. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é aquele que dá vida e respiração a todos nós, em quem nos movemos e existimos. Quem é este? Este é aquele que foi representado pela semente da mulher, que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoados. Quem é este? Este é aquele que foi representado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue, colocado no batente das portas, libertou os primogênitos israelitas da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que foi representado pelaquela coluna de fogo e pelaquela coluna de nuvem, que guiou o povo 40 anos. Este é aquele que foi representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Este é aquele que foi representado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi representado pela arca da aliança. Este é aquele que foi representado por aquele que estava lá dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi representado pelo templo. Este é aquele que foi representado pelas festas. Este é aquele que foi representado pelos sacrifícios. Este é aquele que foi representado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Quem é este? Este é o tronco de Jessé, este é a raiz de Davi, este é o leão da tribo de Judá. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Este é o verbo eterno, pessoal, divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito Pai. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho, a verdade e a vida, este é a videira verdadeira.
Quem é este? Este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é o Alfa e o Ômega, este é o princípio e o fim, este é aquele que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Este é o grande advogado, este é o sumo sacerdote, este é aquele que é maior do que os profetas, do que os anjos, do que Moisés, do que Arão. Este é aquele que está sentado à destra de Deus e governa a história. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é o nosso Messias, Salvador e Senhor. Este é aquele que por amor de nós desceu da glória, esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo e humilhou-se até a morte e morte de cruz. Quem é este? Este é aquele que lá no Getsêmani, por amor de nós, chorou e sangrou para beber aquele amargo cálice da ira de Deus que devia cair sobre a nossa cabeça. Quem é este? Este é aquele que foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. Este é aquele que foi vilipendiado e ferido lá no pretório romano. Este é aquele que carregou o lenho maldito sobre os seus ombros pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sobre apupos e vaias de uma multidão ensandecida. Este é aquele que foi estendido naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus, mas transformou aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação. Quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou para a nossa justificação. Este é aquele que voltou para o céu, este é aquele que derramou o Espírito Santo, este é aquele que está sentado no trono, este é aquele que governa as nações, ele é aquele que tem as rédeas da história em suas mãos, este é o cabeça da igreja que governa a sua igreja, este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, invisivelmente, visivelmente. Este é aquele que vai voltar, meus amados irmãos, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente para buscar a sua igreja. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos. Este é aquele que vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas vão voltar-se aos que estiverem à sua direita, aos seus amados, aos seus eleitos, aqueles que foram remidos e lavados no seu sangue. Vinde, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, com quem reinaremos para sempre e sempre. Este é aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, este é aquele que vai tirar toda dor, este é aquele com quem vamos estar presentes, contemplando a sua face, desfrutando da sua companhia, glorificando o seu nome, servindo a ele pelos séculos dos séculos. Este é a razão da nossa vida, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa justiça, a nossa herança. Este é o amado Jesus, Redentor nosso, Senhor nosso, alegria nossa, razão da nossa vida. Quem é este? A ele tributamos a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia.